falar agora do dado antropológico e vamos falar do fenômeno religioso. Eu queria que a gente abordasse, sobretudo, a questão dos sentimentos e das emoções dentro da fenomenologia da religião. Perfeito, perfeito. Quando nós fizemos aqui uma abordagem antropológica, a antropologia em si mesma, ela tem seus desdobramentos. Vamos falar em antropologia cultural, antropologia da religião, a fenomenologia da religião, como você mesmo mencionou. Não existe experiência religiosa desconectada das emoções. Não existe. Quando nós estamos falando aqui desse dualismo entre corpo e alma, nós estamos nos referindo a grupos filosóficos, certo? Então, momentos da história em que grupos de um racionalismo filosófico no mundo grego preconizou essas coisas, mas a própria religião na Grécia Antiga não comungava disso. Porque às vezes a gente pega os gregos e joga tudo num saco só. Não, vamos por partes. A filosofia grega não é uma única filosofia, você tinha vários debates, embates, a ágora grega era repleta desses debates. A religião grega e depois a religião greco-romana, ela é um fenômeno religioso humano, como qualquer fenômeno religioso humano. Pegue a religião dos gregos, pegue as religiões tribais antigas africanas, ou dos povos pré-colombianos, ou dos povos nórdicos, dos povos celtas, dos aborígenes da Austrália, Nova Zelândia, etc. Analise o fenômeno religioso enquanto tal. O ser humano não manda a sua alma fazer uma experiência com a divindade, entenda aqui por divindade o panteão desses povos antigos, o Deus que for, qualquer que seja, mas o ser humano não manda a sua alma e deixa o corpo. Ou seja, toda experiência religiosa é uma experiência religiosa vivida pelo ser humano na sua totalidade. Você tem todos os povos, por exemplo, êxtases, transes, exaltações. Eu fiz, por exemplo, um trabalho, redigi um trabalho, você conhece esse trabalho, o pessoal do Hangout talvez não conheça. Eu dissertei uma monografia sobre a glossolalia no cristianismo. Na introdução, eu explico por que o título é a glossolalia no cristianismo. Porque o fenômeno de glossolalia, para quem não sabe, glossolalia é falar línguas estranhas. O fenômeno de glossolalia ele não é próprio do cristianismo. É um dado antropológico. É um dado antropológico. Você encontra glossolalia, tá? Você encontra glossolalia, por exemplo, nos índios da América do Norte, os xamãs. Você encontra glossolalia nos oráculos gregos, nas religiões antigas. Inclusive, pasmem, qualquer um aqui que esteja nos acompanhando conhece a palavra hermenêutica. De onde vem essa palavra hermenêutica? Ela vem de uma referência ao culto que se prestava ao deus Hermes, na Grécia Antiga, e dizia-se que para se comunicar com o deus Hermes, existiam os oráculos órficos, então pessoas que entravam em transe e como que incorporavam, recebiam a influência do espírito do deus Hermes. E elas começavam a falar línguas incompreensíveis. E era necessário um hermenêuticos, ou seja, um intérprete de Hermes. Alguém que interpretava o que esses oráculos diziam e aí comunicava à comunidade ali reunida o que o deus Hermes estava dizendo. Daí vem a palavra hermenêutica, que nós usamos em teologia e em qualquer ciência. O instrumental de interpretação, hermenêutica. Então, vem de uma experiência de glossolalia. O termo, né, vem de uma experiência de glossolalia fora do cristianismo. Então, perceba que a experiência de falar línguas estranhas do cristianismo. O cardeal Swenes,
quando ele aborda o tema do repouso no espírito, ele vai pelo mesmo caminho. Ele apresenta a experiência do repouso no espírito, primeiro com um dado antropológico, e fala de outras experiências religiosas, onde se dá a experiência do... Exato. Agora, olhando para o fenômeno religioso, nós vemos que o fenômeno religioso em si ele tem um padrão. E é necessário verificar, à luz da fé cristã, o que no padrão do fenômeno religioso é tão eminentemente humano que foi apropriado pelo cristianismo, ou é tão eminentemente pecaminoso que foi rechaçado por ele. Tá? Por quê? Nós esquecemos de falar algo. Você mencionou a teologia do corpo e falamos bastante de Agostinho. Essa oposição entre corpo e alma, se existe uma oposição entre corpo e alma, quem instituiu essa oposição foi o regime de pecado. Então, todo tipo de comportamento que põe a alma e o corpo em oposição, ou seja, a alma, o corpo não se sujeita às elevações da alma, etc. Paulo fala sobre isso aqui. Agora sim me refiro a carne, né, as obras da carne. Sarx, e não soma. Mas o ser humano entregue a si mesmo, ao seu próprio arbítrio. O ser humano, ele foi feito corpo e alma, um para o outro, mas para que a alma presida o corpo. A alma preside o corpo. Mas o pecado colocou inimizade entre o corpo e a alma. Então, opor as duas é necessariamente um efeito do pecado. Então, no fenômeno religioso, nós vamos encontrar elementos que são humanos e que, portanto, não são descartáveis, mas, inclusive, o cristianismo vai se apropriar deles, porque são eminentemente humanos. Mas os nuances, a aplicação destes princípios, às vezes, são pecaminosos. Vamos dar exemplos práticos para não ficar no mundo das ideias. Sacerdócio e culto, rito, liturgia, culto, sacerdócio, sacrifício, são categorias religiosas antropológicas. Isso é próprio da fenomenologia da religião. Você vai encontrar isso em todos os povos. Não existe um povo, não existe uma religião que não tenha culto, que não tenha rito, que não tenha liturgia, que não tenha sacerdócio e que não tenha sacrifício. Qualquer religião, pegue povos que nunca se comunicaram entre si. Vamos pegar os aborígenes, que estão na ilha, lá na Austrália, e pegue os povos nórdicos, os vikings, ou os povos pré-colombianos. Você vai encontrar um padrão na religião. Tem sacerdócio, tem sacrifício. Então, existe esse padrão. Agora, o que era sacrificado, por exemplo? Aí já é um problema. Nórdicos e pré-colombianos sacrificavam seres humanos. Então, você já percebe que no uso de um comportamento antropológico pode haver um desvio. Tá? Mas é preciso saber distinguir o que é próprio do padrão, o que é fenômeno antropológico e o que é e o que é feito dele, né? O desvio causado pelo pecado. Tanto que o cristianismo é a salvação, a elevação, a plenificação de tudo aquilo que é humano e, portanto, bom, muito bom, como diz o livro do Gênesis. O que é do homem, o que é humano, é bom e muito bom. É o patos, né? Deus se maravilhou com o que ele fez. Perfeito. E perfeito. O cristianismo é a nova criação. Perfeito, perfeito. E não só Deus se maravilha de uma tal forma com aquilo que fez, que assume a condição humana. A encarnação. Na encarnação. E São Paulo diz que ele se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. Alguém pode dizer, mas então ele não se fez igual a nós em tudo. Porque justamente naquilo em que eu gostaria que ele se fizesse igual a mim, para poder me entender, ele não se fez, porque o pecado é o nosso maior drama. Mas aí é que está. Se Cristo não assume a condição de homem pecador, ele assume a condição de pecado, né? A palavra diz, ele se fez pecado.
por nós. Se fez maldição, Deus me fez maldição por nós. Mas ele em si não é pecador, ontologicamente. Se ele não assume o pecado, é porque o pecado não é humano. Aí é que está. O pecado não é humano. As pessoas dizem, errar é humano, pecar é humano. Não. Pecar é desumano. Eu sou menos humano quando eu peco. Eu sou menos humano quando eu erro. Porque Deus não fez um ser humano para errar ou pecar. Então, se ele assume tudo na humanidade, menos o pecado, é porque o pecado não é humanidade. Certo? Agora, no cristianismo você também tem sacerdócio, sacrifício, culto, rito. Isso significa que o que é antropológico é humano, e o que é humano tem que ser reconhecido, aceitado e apropriado pelo cristianismo. Santo Irineu de Lyon, aliás, não, minto, São Justino de Roma, bem antes. São Justino de Roma dizia que tudo que é humano, toda a filosofia pertence ao cristianismo por direito, ele dizia. Por quê? Porque, na verdade, o cristianismo é a resposta e a plenitude de tudo aquilo que a humanidade procurava no seu esforço humano. Então, tudo aquilo que a humanidade procurava no seu esforço humano de culto, na realidade, é pleno no cristianismo. Daí é que vem aquela frase tão distorcida hoje dos sementes do verbo, que é de Justino, ele falou. Isso, Justino. Existia sêmen, né? Isso, semen verbum ou spermatum logos, né? As sementes do verbo, em grego ou em latim. Então, quando você olha, estamos aqui partindo de um macrodado para afundilar para um microdado. Cristo e o cristianismo olharam para o que é antropológico e disseram, isso não pode ficar de fora, porque é o modo do ser humano ser. Então, é próprio do modo humano de ser a instituição sacerdotal. Por isso nós temos sacerdócio no cristianismo. É próprio do modo humano de ser religioso o culto, o rito, o símbolo. Por isso no cristianismo nós temos a liturgia, os sacramentos, os sinais sensíveis, etc. Porque nós chamamos isso de imperativos antropológicos. Tá? Faz aquele parêntese que é importante, né? Quando vem o cisma em Lutero, ele bebe do racionalismo e despe o cristianismo de características que são antropológicas. Sim. Por isso ele rechaça símbolos, enfim. E aí depois nós vamos degringolando. Perfeito. Um parênteses valioso, porque a reforma, com todos os ideais, com todas as boas intenções que tivesse, ela tinha boa intenção, mas não tinha boa orientação. A reforma protestante, ela é filha do seu tempo. Ela é filha do seu tempo. Então, ela surge no século XVI, de uma ascensão cada vez maior do renascentismo, do humanismo, do racionalismo, e desce o cristianismo de todo o simbolismo, etc. Lá na frente, a própria reforma vai ver que isso não tem consistência, e cada vez mais o próprio mundo protestante vai começar a lançar a mão de símbolos. Então, hoje você tem comunidades protestantes que, talvez em nome de um anticatolicismo, não vão beber em símbolos do cristianismo. Não vão usar cruz, não vão usar imagens, mas voltam lá no judaísmo. Voltam no judaísmo, vão usar shofar, vão usar kippah, talit, arca da aliança, etc. Por quê? Porque não tem como, gente. É um dado antropológico. Nós não ficamos sem o símbolo. Até as mais calvinistas, mesmo as denominações mais calvinistas, porque quem de fato delapidou o simbólico foi a reforma calvinista mais do que a luterana. Mas mesmo o mais calvinista, ele vai usar de outros dados sensíveis, entenda aqui por símbolo, dados sensíveis. Então eles vão investir no uso do texto da escritura, existem cultos até com uma espécie de adoração ao texto da escritura, a Bíblia na mão. Perceba como muitos dos irmãos evangélicos vão para eventos, ocasiões, que em nada tem a ver com a Bíblia, com o texto, mas eles vão com ele. Tem que estar na mão ou debaixo do braço. Vão, não abrem, não leem, mas tem que estar.
Então, quase como que um amuleto, a necessidade do simbólico. Outros cultos vão lançar mão do simbólico auditivo. Talvez não do tátil ou do visível, mas do auditivo, por meio da música, do canto, da arte musical. Isso explica porque, historicamente, eles deram um contributo tão valioso no âmbito da música. Sim, ou seja, por que grandes nomes, né? Superam-nos tanto, ouso dizer, muitos nos superam, a nós católicos, em termos de musicalidade. É o que lhes restou. Porque é o que eles têm em termos de simbólico. Então, eles vão investir muitas fichas naquilo, porque nós não somos anjos. Nós não somos seres espirituais puros. Vamos usar aqui uma máxima de Aristóteles, do próprio Aristóteles. Nihil in intellecto qui prius insenso. Não há nada no intelecto, na alma, na mente, que não passe pelos sentidos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, audição. O simbólico é isso. É comunicar aquilo que, uma informação que precisa estar na minha alma, no meu intelecto. Mas para chegar aqui, ele precisa passar pela minha audição, pela minha visão, pelo meu paladar, pelo meu tato, pelo meu olfato, pelos meus sentidos. E para que isso aconteça, a informação precisa se servir de dados sensíveis, ou seja, que passem pelos meus sentidos, que os meus sentidos possam apreender. Tomás de Aquino dizia, nós não somos como os anjos que são transparentes. Como um anjo fala com o outro. É só ele pensar. Ele pensa na frente de um outro e o mero pensar já faz com que já comunica. Mas não, se você está pensando algo agora, para que o seu pensamento que está aqui, chegue aqui na minha mente, você precisa elaborá-la, passar essa elaboração por meio da linguagem, e a linguagem vai chegar ao meu ouvido, e eu, por minha vez, elaborarei a linguagem. Pode ser que da forma como está aqui, não chegue aqui, porque vai ter que passar pelos nossos sentidos. Pelos ruídos de comunicação. Isso, que pode haver ruídos. Então, ora, e Deus para se comunicar conosco? Ele vai se usar deste simbólico, porque foi ele que nos fez assim. Aí está, ele nos fez assim. E ele não prescinde deste dado. A prova disso é a encarnação. Se fosse suficiente uma comunicação de Deus enquanto ser espiritual puro, direto à alma humana, então, Deus não teria se servido de mediações. Patriarcas, reis, profetas, juízes, e no fim dos tempos, ele mesmo ter se encarnado é a prova de que o ser humano, para conhecê-lo, necessita de ouvir, tocar, pegar. O próprio São João diz na primeira carta, aquilo que vimos, tocamos com as nossas mãos, enfim, sensível, pelo amor de Deus, isso é fundamental no cristianismo. Nós não podemos desencarnar Jesus e, portanto, também não podemos desencarnar a espiritualidade cristã. Então, agora, nós estamos dando passos aqui, você fala assim, nossa, por que tudo isso? Porque essa introdução toda, isso é fundamental para abordar o tema que a gente quer abordar. Fundamental, né? Então, assim, agora, padre, eu queria que a gente falasse um pouquinho do termo aquilo que os gregos chamam de catarsis, né? Purificação, vamos colocar assim, dentro do fenômeno religioso. Eu sou formado em artes liberais, eu estudei humanidades clássicas nos Estados Unidos, e eu me recordo que o nosso professor, ele quando nos fez estudar poesia em Aristóteles, e Aristóteles falava de tragédia e comédia, né? Hoje a gente fala comédia, já pensa um stand-up, mas não é isso que Aristóteles tem, né? Então a tragédia vai trabalhar com toda a questão realmente da tristeza, né? E a comédia, a felicidade. Essa é a grande questão, né? Então, Aristóteles vai dizer, por exemplo, na tragédia, bom, tanto na tragédia quanto na comédia, a arte tem um serviço: fazer com que o homem queira aderir à virtude e abolir de si o vício. É isso que a arte busca. Então, na tragédia, de que modo? Ele vai fazer com que... né, a tragédia é sempre assim. Tem
a personagem principal, que é uma pessoa que você ama, ele faz você amar a personagem. Essa personagem comete um erro, ou algo lhe acontece, e ela começa, toda a vida dela vai degringolando em virtude daquele vício, até que ela morre. Então, qual é o desejo da tragédia? Fazer com que você rechace com todas as suas forças aquele vício que prejudicou a personagem que você amou, né? E ame a virtude. Então, você tem que rechaçar. Na comédia, a mesma coisa. Toda a felicidade, ela se apresenta daquele jeito para que você ame aquilo e deseje aquilo, né? Isso no campo das artes, isso no campo da música, isso em todas as artes, né? Porque isso é dado antropológico. Padre Douglas, no fenômeno religioso, catarsis. Olha, catarsis era uma expressão utilizada para se referir à purificação por meio da prática religiosa, por meio do contato com o divino. Nós temos um teólogo... É um aflorar de sentimento. Isso, perfeitamente. Por meio do dado sensível. Então, o chorar, o rir, enfim, o extravasar. Tá? O extravasar. Nós temos um teólogo que acho que é pouco estudado, é um teólogo carismático da década de 70, o Herbert Millen. O Herbert Millen tem um livro em que ele fala sobre o sair de si. O que é o sair de si? De certa forma... Fé cristã renovada? Fé cristã renovada. O que é o sair de si? Veja, na Trindade, quem é o Deus fora de si? Deus fora de si é o Espírito Santo. Porque o Pai é o Deus em si mesmo, e o Filho... Isso na Trindade, que a gente chama de Trindade imanente, né? Como a Trindade em si mesmo se percebe. O Pai é Deus em si, o Filho é Deus para si, ou seja, é como Deus se conhece a si mesmo, é o conhecimento divino desde toda a eternidade. E o Pai, ao ver o Filho, ama esse Filho de uma tal forma que ele vai ao encontro desse Filho, amando-o. Então, o Espírito é Deus fora de si, Deus que sai de si. Então, quando o Espírito Santo é dado aos seres humanos, que processo ele vai desencadear? Ele vai desencadear no ser humano um sair de si, em todos os aspectos. Então, por exemplo, ninguém contesta na fé cristã que a vida no Espírito é um sair de si no sentido de que o que sou eu em mim mesmo? O que é o ser humano em si? É o ser humano pecador, condição de pecado. Uma vez que eu recebo o Espírito por meio do batismo, por meio da vida nova, o que eu faço? Eu saio desse homem velho, sair de si. O Espírito Santo me leva a sair daquilo que eu sou para me tornar o que Cristo é. Está percebendo como o Espírito é um sair de si? Então, sair de si no sentido, o si é o homem pecador. E o Espírito Santo me faz sair dele, para me tornar um homem novo. Também ninguém vai negar, ninguém nega que uma pessoa que vive no Espírito vai sair de si no sentido de se desinstalar. Vai ao encontro do outro, do irmão. Então, uma vez que eu saio de mim para me tornar Cristo, eu também vou sair de mim no sentido de sair do meu egoísmo, das minhas próprias perspectivas, e eu terei uma alteridade que eu jamais teria, humanamente falando. O Espírito me leva a isso. Então, diferença de filantropia e caridade. Perfeito. Então, a caridade. Ninguém contesta isso no cristianismo. Estamos falando de virtude. Então, a conversão, a virtude teologal da caridade é um sair de si, de amar o outro, amar o irmão. A própria comunidade cristã, por sua vez, toda cheia do Espírito, sairá de si, ou seja, ela será luz no mundo, sal da terra. Aí eu estou falando do dado social, né? A pneumatologia do dado social. Por que a igreja intervém no mundo? Porque a igreja tem uma doutrina social, porque ela tem uma proposta para o modo da humanidade se organizar.
política, o modo como a comunidade humana procede na economia, etc. A igreja tem uma palavra a dar. Por quê? Porque ela sai de si, o Espírito leva a sair de si. Ora, nós não contestamos no âmbito existencial com a conversão. Nós não contestamos o sair de si no âmbito existencial. Não contestamos o sair de si no âmbito social. Não contestamos o sair de si no âmbito comunitário. Mas no âmbito psicológico, que é próprio, que é antropológico, porque a psique é a mente, é a alma. Aí nós dizemos que não, a pessoa não pode sair de si. Né? Ela não pode. Agora, entenda, calma lá, não entenda sair de si como uma perda de consciência. Um êxtase. Não, pode até ser um êxtase, não pode ser um transe. Um transe seria um apagar-se de si. Não, porque quando eu saio de mim no processo de conversão, eu nunca sou tão eu mesmo quanto quando eu me converto. Né? Então, eu estou plenamente consciente converto. Quem não entende isso, e quem acha que eu estou louco, é o mundo. Mas eu estou consciente quando eu aceito Jesus Cristo e o Evangelho. Quando eu vou ao encontro do outro e amo, como, por exemplo, numa comunidade, alguém perdoa de coração sincero. Isso é sair de si. O mundo vai olhar para os cristãos se perdoando e vai dizer, meu Deus, que pessoa besta, que pessoa trouxa, né? Como ela deixa montar. Não, mas eu nunca estive tão consciente como quando eu resolvi perdoar. Então, eu saio de mim, mas eu saio de mim consciente dessa saída. E para a sociedade, nossos cristãos ficam se enfiando nas estruturas, querendo mudar o mundo. Imagina, o mundo está perdido. A corrupção tomou conta de tudo. Não, nós não nos deixamos vencer, porque a esperança não decepciona, diz a carta aos Romanos, no capítulo 5. Então, eu saio de mim, mas eu nunca estive tão consciente como quando eu saio de mim pretendendo fazer algo pelo mundo. Porque eu não espero nada do mundo, mas eu sei que o mundo espera de mim. Agora, todo sair de si no Espírito, será um sair de si, sim, mas será um sair de si consciente. Então, é correto afirmar as duas coisas. É um sair de si, mas um sair de si consciente. É um sair de si consciente, mas é um sair de si. Tá? As duas afirmações precisam ser consideradas. Então, em todos os âmbitos, essa saída será uma saída de fato. Então, agora a gente está abordando dentro desse sair de si, o psicológico. Perfeito. E o campo das emoções, o campo dos sentimentos dentro da experiência religiosa. Padre, vamos falar de Sagrada Escritura. Né? Quando o sacerdote vê a mãe de Samuel, Ana. Primeiro livro de Samuel. Ana, diz ali, na sua angústia, o texto ali, ele apresenta um cenário de festa de Sukkot, né? Festa das tendas. No judaísmo, que era uma festa regada a vinho. Né? É a festa das festas para o judeu, até hoje. Embora nós tenhamos a Páscoa como uma festa central, para o judeu é a festa das tendas. E o cenário ali é de Ana indo ao santuário de Silo, tá? Não havia o templo ainda, não havia Jerusalém, estamos falando do período bem anterior, e Ana no santuário de Silo, em oração, angustiada, aflita, chora e balbucia, ao ponto do sacerdote Eli se aproximar dela e tê-la como uma embriagada. Mulher, aí tem várias traduções, eu acho interessante, porque chegam a ser traduções muito distintas uma da outra, porque cada uma tenta refletir um aspecto. Existe uma tradução que diz, te aparta do teu vinho. Então, mulher, até quando estarás embriagada? Todas, de certa forma, dão a entender de que o comportamento de Ana, estou falando aqui, preste atenção, do comportamento estético. Quem via de fora, Ana rezando, quem se aproximava,
esteticamente, o comportamento de Ana não era ridículo, não era um comportamento sensato. Era histérico. Era histérico. Histeria, Ana histérica. Isso. Então, Eli chega, mulher, aparta-te do teu vinho, ou seja, você tá louca, você tá bêbada? E ela diz, não, meu senhor. Aí tem uma tradução que diz, não tome tua serva por filha de Belial. Tem outra tradução que diz, não tome tua serva como embriagada. Ou seja, eu não estou bêbada. É a angústia da minha alma que me faz orar assim. Não sei se você faz imediatamente um paralelo com o próprio versículo 13 de Atos 2. Claro, of course. Of course, that. Os apóstolos, quando foram cheios do Espírito, foram imediatamente associados com homens embriagados. O que o texto nos está dizendo? Que havia algo no comportamento estético. Tá? Estamos analisando aqui o fenômeno, não a teologia do texto. Você pode abordar um texto a partir de inúmeras perspectivas. A partir da teologia do todo, estamos aqui analisando pontualmente o fenômeno. Havia algo no comportamento dos apóstolos, de estético, que os associava com pessoas com comportamento de bêbado. Gente, quem nunca viu uma pessoa bêbada é realmente uma pessoa fora de si. A bebida tira a pessoa de si, ou seja, ela se comporta daquela forma porque ela não está no seu juízo perfeito. Ela está fora de si no sentido de fora da consciência. E aquilo gera um comportamento. Agora, nós estamos falando de um comportamento estético, comportamento espiritual, distinto. Tá? Um fenômeno pode ser idêntico, mas as motivações desse fenômeno serem distintas. Ou seja, eu vejo um homem correndo na rua. Tá, isso é um fenômeno. Agora, qual a motivação dessa corrida? Ele pode estar correndo para perder peso. Ele pode estar correndo da polícia. Ele pode estar correndo atrás de alguém. Ele pode estar correndo de medo de algum animal, um cachorro que está correndo atrás dele. Perceba como o fenômeno é sempre o mesmo, mas a motivação, o que leva a fazer, e o espírito daquele que corre pode ser totalmente distinto. E isso, gente, não é dado aos olhos. O que é dado aos olhos é a manifestação exterior, é o fenômeno. Então, há algo no fenômeno de Ana que é histérico, que não é bem-vindo, mas que é sensato. Porque ao ser interrogada pelo sacerdote, e o sacerdote, ao visitar as motivações, não só entende Ana, como ainda profetiza. Vá, Deus fará conforme o desejo do teu coração. E nos Atos dos Apóstolos, a mesma coisa. Eu tenho outros exemplos, padre, que eu queria comentar, que o senhor comentasse. Diga. Elias, quando se coloca na posição de quem dá, como uma mulher que vai dar à luz. Lembra dessa passagem? Enquanto ora. Isso também, esteticamente, é ridículo. Exatamente. Mas é uma forma de... É um sair de si. Exato. Né, consciente. Perfeito. Né, um ato profético né, de Elias, também apontando... Exato. Ou como quando Jeremias põe um jugo nas costas e sai andando. Você imagina, eu quero imaginar a cena. O jugo era uma trave de madeira pesadíssima. E ele sai andando, diz ali o texto, e aos gemidos, encurvado e gritando por Jerusalém. Histérico. Então, a estética do fenômeno não é agradável aos olhos. O que está em jogo aqui, por exemplo, a dança de Davi diante da arca, nu, que é tomado como ridículo, e muitos o tomaram como ridículo, mas por ser rei, ninguém tinha coragem de dizer. Quem teve coragem de dizer foi a esposa, Micol, e que ao reprovar a atitude dele, que era uma atitude lícita, embora esteticamente repulsiva, mas Deus estava naquilo. Tanto que ele já não conheceu Micol, e Micol não gerou mais. A vida dela se tornou maldita, em virtude dela maldizer algo que era loucura aos olhos dela. Mas você não pode julgar o fenômeno pela sua estética.
Por quê? Porque senão você está de novo desconectando. Na leitura, no ato de leitura, você está desconectando a corporeidade da intelecção. Você está cometendo um dualismo. Por quê? Porque o que me é dado aos olhos é o fenômeno. Mas eu preciso julgar, diz o Novo Testamento, né, as cartas de Paulo, julgar, discernir os espíritos e ver qual é a motivação. Então, é lícito um cristão observar um fenômeno de catarse. Então, alguém que chora compulsivamente, alguém que grita, alguém que roda, alguém que pula, alguém que cai no chão, Dança. Alguém que dança. Posso julgar o fenômeno sem antes verificar o espírito que o origina? Não posso. Todo fenômeno dessa índole, dessa ordem, em ambiente cristão, será lícito, será motivado pelo Espírito de Deus? Provavelmente não. Provavelmente não. Agora, todos são descartáveis? Sempre que houver esse tipo de expressão, esse tipo de fenômeno, eu necessariamente estou autorizado a dizer isso não é de Deus, o Espírito de Deus não age nesse tipo de coisa. Eu acho perigoso querer se assenhorar do Espírito de Deus, né? Querer ver como Deus vê, se colocando na posição, se achando Deus, né? Acho que quem se fez Deus não se deu muito bem lá no início da criação e caiu. Então, nós não podemos simplesmente fenômeno. Daí o critério da igreja, gente. O critério da igreja sempre é o tempo. E pelos frutos os conhecereis. Então, eu conheço muita gente que baba, espuma, cai no chão, bate palma, rodopia, mas não muda de vida, não gera a santidade. Então, eu posso dizer que esse é um tipo de fenômeno histérico, a expressão da psique dela, mas o Espírito de Deus não está agindo ali. Agora, eu também conheço muita gente que age dessa forma e tem uma vida cristã. Odor. Exatamente. Então, eu não posso desmerecer as urgências interiores da oração daquela pessoa, como na oração de Ana, como na manifestação pneumática dos apóstolos, em Atos 2. Sim. Na tradição da igreja, nós também poderíamos escolher na vida de um e de outro, né? Eu estou me recordando aqui de São Francisco de Assis, quando o escritor, né, percebe que muitas vezes Francisco rezava balbuciando, quase como um passarinho. Né? O padre Killian MacDonald e o padre George Montag, eles recolhem esse dado, né, no livro Iniciação Cristã e Batismo no Espírito Santo, né, que é muito interessante. Sim. E outras experiências, né, padre, da vida dos santos, sim, que mostram, de alguma forma, esse sair de si no campo psicológico. Exatamente. São Vicente Ferrer é um santo que é pouco estudado, e acredito que o pessoal de espiritualidade carismática deveria estudar mais São Vicente Ferrer. São Vicente Ferrer é um pregador dominicano, de uma autoridade fora de série, manifestava muitos carismas, curas, milagres, dons de línguas no âmbito da xenoglossia, né? Falava línguas estrangeiras sem nunca ter tido contato com elas. Mas chama atenção em alguns escritos que dizem que São Vicente Ferrer, às vezes em alguns momentos de pregação, ele urrava. Você imagina, Idade Média, não se tinha microfone. E ele pregava para multidões. Tomado da emoção da pregação, ele começava a urrar e a estremecer o corpo, diz as narrativas. Então, ele pulava e urrava, e alguns dizem que quando ele dava esses urros, centenas de pessoas caíam ao chão como que mortas. Isso está nas biografias de São Vicente Ferrer, e inclusive algumas de fato morriam.
Algumas caíam e morriam. Principalmente quando ele pregava sobre o pecado. E dizia que a razão da morte era o pecado. Ele tinha uma autoridade tão grande na pregação que algumas caíam mortas. E com os urros, os brados que São Vicente Ferrer dava. Você tem Santa Teresa de Ávila, que nos seus escritos pessoais... Foi para a Inquisição. Né? Foi para a Inquisição, acusada de bruxaria. Por quê? Porque tinha os chamados arrombos espirituais, que são diferentes dos êxtases. Então você tem os êxtases de Santa Teresa, você tem os arroubos. Então os arroubos eram momentos em que ela se jogava no chão. Aqui que está. O êxtase era quando Deus a lançava ao chão. Os arroubos era quando ela, tomada de paixão, se jogava. O jogar-se ao chão como uma urgência interior, um desejo de se entregar. Então, o fenômeno aparente, esteticamente, é o mesmo. Né? Uma pessoa pode ser lançada ao chão, ou uma pessoa pode se lançar ao chão porque quer, porque é o desejo dela, porque assim ela deseja se expressar naquele momento. Olha, me ocorre aqui um imperativo antropológico. Ninguém contesta a histeria estética, a idiotice estética em que é tomada uma torcida de futebol na hora de um gol. Na hora de um gol, pegue as cenas em câmera lenta, ou quando a câmera passa assim no estádio, aquele bando de homens, eles se agarram, eles se beijam, eles batem um no outro, eles gritam, eles urram. Alguns, eu tenho até a impressão que a pupila dilata. Eles beiram a um êxtase. É, de fato, um êxtase coletivo. Ali se grita, se vai ao chão, ali se chora, porque tomados pela atmosfera de um jogo, uma histeria coletiva, justamente. Só que é uma histeria justificada. Por quê? Porque é próprio do espírito do momento. Então, ninguém reprova aquela atitude naquele momento, porque ela tem contexto. Agora, nós com certeza chamaríamos uma ambulância se nós víssemos, sei lá, dentro de um shopping, ou uma praça de alimentação, do nada, uma pessoa começar a levantar e gritar, e começar a chacoalhar as pessoas que estão do lado. Bom, essa pessoa está desequilibrada, não tem contexto. Então, quando nós falamos de extravasamento, até nós colocamos o título, um louvor extravagante, não sei se até certo ponto o correto não seria chamar um louvor extravasante. Quando nós... Está entre aspas. Está entre aspas por isso. Quando nós, entre nós, tá? Vamos formar um contexto aqui. Recordamos uns aos outros os dados da revelação, o amor de Cristo por nós, o poder de Deus nas nossas vidas, as maravilhas de Deus. Enfim, será que não é possível? Será que a alegria que estes dados revelados podem causar em nós, será que não deveria, inclusive, superar a alegria causada pelo gol feito por um time? Não deveria superar em muito? Quer dizer, ali é válida a euforia, porque o time fez um gol, mas na igreja não é válida o extravasamento, porque Cristo me salvou. Você tá entendendo o desequilíbrio? Quantos santos... padres do deserto, tem um padre, eu não me lembro agora se chama João ou Pedro, eu tenho um livro ali dentro, acho que Pedro ou Caolho o nome. Ele tinha esse nome porque ele perdeu a visão de tanto chorar os seus pecados. Então, a ele foi dada uma revelação, o Espírito deu ao coração dele uma revelação do que eram os seus pecados pessoais, e ele chorava, ele passou
anos chorando, inclusive beirou a desidratação, tinham que levar água para ele no deserto. Tem um outro que chegou, eu não lembro agora o nome desse, ele chegou a abrir um sulco, diz os escritos, no peito, de tanto chorar e as lágrimas caírem no mesmo lugar. Veja, o cúmulo da emoção, o cúmulo da emotividade motivada por uma razão espiritual. Então, os mistérios da fé contemplados na sua máxima podem sim, inclusive devem, tocar as emoções. O que nós precisamos tomar cuidado é de não confundir a emocionalidade com emocionalismo. Se de fato nós começarmos agora a propor uma espiritualidade pautada nos dados emocionais, aí nós também estaremos cometendo um desvio. Agora, dizer que a espiritualidade não tange em nada as emoções, isso, aí nós estamos também cometendo um dualismo. Então, podemos acusar alguns de emocionalismo extremado, mas eu também quero aqui acusar outros de um racionalismo extremado. Uma espiritualidade racionalista. Nós sabemos perfeitamente que a vida espiritual, ela tem os seus estágios. Sim. Mas não são estágios de superação. Então, você tem o estágio de purificação, a via purgativa, você tem a via iluminativa e você tem a via mística. Tá? E isso, grandes escolas de espiritualidade concordam com elas. Agora, eu lhe digo, me apresente um místico que tenha, por exemplo, chegado à última das vias, né? A via da contemplação, a unitiva, a via unitiva. Um místico que não fosse penitente. Então, não é porque fez muita purgação e porque já se iluminou que superou a purgativa. São vias que se somam, não são vias que se excluem. Um autor dos inícios da renovação, que é o padre George Kosicki, ele, quando ele fala, ele vai apresentar isso aí, ele fala das três vias como uma valsa, né, uma dança, onde elas estão sempre, né, a valsa é interessante porque ela tem passos que vão se repetindo o tempo inteiro. Então, essas vias, elas vão se apresentar na nossa vida sempre. E uma aperfeiçoa a outra. Então, não existe um estágio no qual terei superado a via purgativa e não preciso mais me purificar. Ele não vai existir. A via purgativa, ela é a primeira na qual eu entro, mas ela nunca será uma via da qual sairei. Para quem foi formado numa espiritualidade, eu diria, enfim, bastante dualista, né, que é algo que permeou muito, eu digo, vou ser bem sincero, são heresias que não existem mais na nossa doutrina, mas na nossa praxis religiosa, ela está muito presente. Então, imagine você, um sacerdote, de batina, que nem o padre, com seus 70, 80 anos, que penitenciou, que rezou breviário, tudo isso, né? E não tem memória de uma consolação espiritual. De repente, ajoelha um moleque no confessionário, com 19 para 20 anos. Fumador de maconha, pegador de menina, escambau a quatro, que caiu num retiro de fim de semana lá da carismática, que ele nem sabia o que era. Lá da igreja do Marcelo Rossi. Da igreja do Marcelo Rossi, da carismática. Caiu ali. O menino, depois de um fim de semana, chora seus pecados, tem uma experiência com Jesus, coloca a mão nele, ele cai em repouso, levanta, sente uma profunda transformação, né? O Senhor dá a ele ali uma série de experiências, e esse menino ajoelha diante daquele sacerdote para confessar e começa a narrar para o sacerdote a experiência. O que passa na cabeça desse sacerdote? Assim, como é que esse pirralho, né, que tá, né, vai ter que purgar, vem dizer para mim que teve todas essas consolações e eu que estou aqui, né, há tanto tempo, não tenho memória
espirituais. Então, é um choque muito grande. Por isso, eu queria, padre, para a gente chegar no ápice do negócio, nós vamos falar de pentecostalismo. Tá. E aí nós vamos colocar a questão dos fenômenos do nosso modo de orar, da nossa a elevação da nossa voz, os gestos, tudo isso que entra dentro de um dos diversos modos de expressão de oração do pentecostalismo e a licitude e a validade disso, padre. Tá. Sempre nós vamos esbarrar, não digo esbarrar, nós sempre vamos ter de dar respostas a dois elementos, tá? O primeiro, o elemento teológico, científico, né? Entendendo a teologia também por ciência. Isso nós fizemos agora aqui, delongadamente. Agora, a teologia, ela vai se traduzir. Ela vai se traduzir aonde? Na pastoral. Então, uma coisa é a teologia, outra coisa é a pastoral. E qual é o princípio que rege a pastoral? Bom, o próprio apóstolo Paulo, nos seus capítulos sobre os carismas, deixa claro o critério da caridade. Eu tenho sempre de me colocar no lugar do mais fraco, do mais frágil. Ele quem rege o ritmo da coisa, porque o forte consegue andar junto com o fraco, mas o fraco não consegue correr com o forte, porque é fraco. Então, se não podemos os dois correr, então vamos os dois andar. O pentecostalismo, ele chega no século XX com força, consistindo justamente numa experiência. Tá? A Igreja Católica tem o seu recorte doutrinal. Não vamos nos prolongar aqui falando sobre batismo no Espírito Santo, não é essa a questão. Poderíamos discutir muito. Evangélicos pentecostais têm uma noção de batismo no Espírito, várias distintas entre si, às vezes nós temos uma. Para nós, o batismo no Espírito é aquela conversão, aquela mudança de vida, que pode vir acompanhada de sinais, ou não. Mas vamos partir do dado desse menino aí. O menino fez uma experiência de conversão inicial. É claro que ele vai precisar purgar, vai precisar se purificar. Haverá todo um processo de ascese. Mas vamos olhar para a experiência de Saulo no judaísmo. Saulo, de perseguidor? De perseguidor se tornou cristão, mas não foi assim da noite para o dia. Ele não se levanta, ele não sai cristão pronto da estrada de Damasco. Precisou Ananias ir, pôr as mãos, batizar. Nós sabemos que ele teve que ficar entre os irmãos. Existem teólogos que afirmam que ser um perseguidor muito conhecido, ele não tinha credibilidade nas comunidades cristãs, ele teve de ficar escondido em Tarso por muito tempo. Talvez até em retiro, né, para esquecerem da figura de Saulo. E depois ele muda de nome, isso era algo comum entre os cristãos, por sentido espiritual, mas não só, também no sentido pastoral, isso seria um benefício. Porque ninguém mais conheceria Saulo, seria Paulo, um outro nome, isso ajudaria ele no ministério, a recobrar credibilidade. Primeira coisa, um padre ou uma liderança cristã, ela deve levar em conta de que os critérios de conversão não são nossos. Não são nossos. Nós não mudamos a vida de ninguém. Se o menino está ajoelhado aqui na minha frente, dizendo que viveu um retiro, que viu isso, que sentiu aquilo, que está chorando os pecados dele, que está mudando de vida, tudo bem, uma coisa sou eu, eu, Padre Douglas, com 17 anos de caminhada carismática, cristã, que já estou 17 anos de distância da minha primeira experiência de maior euforia, de conversão inicial. Uma coisa sou eu, hoje estar num deserto, numa aridez espiritual, que é própria da vida de todos os cristãos,
Outra coisa é esse menino, eu não posso projetar sobre ele o meu atual cenário de vida cristã. Falta um pouco de saúde espiritual na pastoral, tá? Saúde espiritual, que diz respeito aos pastores e aos líderes cristãos entenderem que o Espírito de Deus faz o que quer e onde quer. Compete julgar o fenômeno escolhido por Deus para gerar uma conversão. A nós compete verificar os frutos dessa conversão e acompanhar se caiu no chão ou não. Isso não é problema seu e meu, Fernando. Exatamente. Se tem um padre nos acompanhando, se caiu no chão, se babou, se espumou, não, se gritou, isso não nos interessa. Eu acho que às vezes nós damos muito relevo ao que é irrelevante. Tá? Isso é irrelevante. O que me interessa é, você vai perseverar? Você quer crescer na fé? Você quer se aproximar dos sacramentos? Você quer ter mais intimidade com a palavra de Deus, com a doutrina? Você vai se inserir numa comunidade. Você vai se inserir na comunidade? Ótimo, não me interessa o meio. Me interessa o fim. Isso é caridade pastoral. Eu vi muitas pessoas passarem, ao longo desses anos, viver experiências autênticas de Deus. A gente não está falando que os fins justificam os meios. Perfeito, não é isso. Eu estou falando que muitos meios podem levar ao mesmo fim. Pessoas que se convertem sem nada disso. Vão a uma missa. Uma missa, como Agostinho, por exemplo. Agostinho se converteu ouvindo as homilias de Santo Ambrósio. Ouvi as homilias na minha paróquia. Quanto eu ouço disso? Pessoas que mudam de vida porque ouvem as homilias. E Deus realizou uma conversão. Ela não chorou, não babou, não caiu no chão, ela mudou de vida. Perfeito. Ela não precisou de nenhum meio extraordinário para mudar. Agora, existem pessoas que vão precisar. E quem sabe da necessidade antropológica de cada um? Bom, o espírito que vai gerar a experiência. Então, uma coisa... existe um autor que já faleceu, que é o João Batista Libânio, de uma linha um pouco mais liberal, mas ele escreveu um livro chamado Cenários da Igreja, que é um livro muito válido. Eu recomendo a leitura. É um livreto, na verdade, muito curto. Não tem grandes ideologias ali. É um livro muito sensato. Ali ele distingue entre experiência religiosa. O Cardeal Swennes também faz desse livro Espíritos da Nossa Esperança. Perfeito. É que me ocorreu o Libânio, porque é mais recente. Ah, claro. Pessoas que fazem experiências religiosas, mas não fazem experiência de Deus. Agora, nem por isso uma experiência religiosa não posso afirmar que uma experiência religiosa não possa levar a uma experiência de Deus. Tá? Então, é muito importante que, se a pessoa fazer a experiência religiosa não fez uma experiência de Deus, que os pastores façam essa conexão. Olha, você caiu, você chorou, você rodopiou, enfim. Você sabe o que é isso? É o Espírito de Deus te convidando, o Espírito de Deus querendo agir na sua vida. É uma forma dele dizer que quer agir na sua vida como um todo, na sua vida cotidiana. Você não vai rodopiar cotidianamente, cair no chão cotidianamente. É uma forma dele dizer, eu quero intervir na sua história e agir em você cotidianamente. Como eu agi por meio deste fenômeno aqui. Mas é extraordinário. Sim. Ele faz algo de extraordinário para manifestar a sua presença e a sua atuação. Mas esses fenômenos, eles podem se tornar um modus operandi de uma comunidade. Sim. Aí vamos para um segundo passo. Tá, agora um segundo passo. Uma comunidade carismática, ela tem uma espiritualidade própria. Tá? O mundo pentecostal tem uma espiritualidade própria. Do elevar a voz, orar em voz alta. Isso tudo tem finalidade em si mesmo. Primeiro que a oração vocal já é um modus orandi, uma forma de oração compreendida pela igreja, citada no catecismo. A oração vocal, seja ela litúrgica, seja ela espontânea. No movimento carismático, nós que temos a experiência, sabemos que a oração vocal
ela gera uma atmosfera. Aqui, antes de eu continuar, deixa eu fazer um pé. Eu disse em algum momento da nossa fala, ali no começo, que o fenômeno, é muito difícil de ser entendido se ele for tomado fora do seu contexto. É muito difícil. Então, o que nós vamos falar agora, aqui do modo de oração, eu posso explicar, mas provavelmente durante a minha explicação, o que é que você vai ter em mente? Apenas o fenômeno, caso você já tenha visto. Por exemplo, pessoas num grupo de oração que gritam muito, oram, levantam a mão, ficam batendo palma, bate pé, enfim. Aquilo é muito desagradável para quem não está no espírito. Não é do meio. No espírito que eu digo, não espírito com E maiúsculo, espírito de Deus. Que não está no elan, na têmpera, naquela atmosfera. Quem não está naquela atmosfera, perguntada sobre aquilo, é a pessoa que ora. O que você sente? Por que você ora assim? E ter indulgência e humildade de escutá-la. Tá? Que às vezes é o que falta. Você pode ser uma pessoa que tem um contato com Deus, uma espiritualidade mais serena. Que fale baixo, você preza mais pela oração mental do que a oração vocal. Tudo Aleluia, bem. Né? Glória a Deus por Glória isso. a Deus por isso. Que bom, é o seu modo de se relacionar com Deus. Será que o seu modo é excludente? Será que é o único modo? Todo ser humano se enquadra em determinados padrões? Será que não há pessoas que tenham outros tipos de urgência? Nós não podemos transformar a subjetividade em objetividade. Uma coisa é quando nós vamos para a liturgia, né? Onde justamente é um dos principais sentidos do rito, né? Independente dos carismas, independente de tudo isso, nós vamos a um missal que vai reger o comportamento de quem preside e de quem participa. Exato, né? Até porque ali não é o modus orandi da pessoa que está em jogo, ali é a comunidade que ora. É o nós cremos. É o nós. Então, não é bem-vindo na liturgia a expressão da minha subjetividade, tá? Ali é a comunidade cristã diante de Deus. Falando da comunidade cristã, então não é a liturgia aqui que está em jogo, a liturgia tem outra índole. Por isso, padre, que quando a gente começa a criar uma liturgia prática, aí a gente começa a excluir as coisas. Perfeitamente. Você percebe, né? Que é uma tentação do movimento pentecostal no catolicismo. Porque nós temos uma espiritualidade orientada por uma liturgia, o que é ótimo, o que é positivo. Porque a liturgia é a fonte de toda a vida espiritual e para ela a vida espiritual se destina, se orienta. Agora, se eu tenho um ponto de orientação e de referência, significa que existem outros pontos. É como dizer que os planetas giram em torno do Sol e o Sol existe em função de iluminar os planetas. Logo, existem planetas. Sacrosanto Continuum fala disso perfeitamente, dá essa Exato, né? Exato. Nós nos orientamos para lá. Exato. Então, se nós temos uma liturgia, significa que essa liturgia, ela pretende fomentar a vida espiritual, vidas espirituais, espiritualidades. E se ela deseja fomentá-las, significa que essas serão filhas da liturgia, não irmãs gêmeas. A liturgia vai gerar modus orandi, vai gerar pessoas mais contemplativas, vai gerar pessoas mais extravasadas. Enfim, na subjetividade de cada um, aquilo que é a unanimidade da liturgia vai operar. Tá? Então, voltando aqui à experiência da oração, deixando claro que quem não tiver indulgência e humildade de se permitir compreender, não vai compreender. Quando nós oramos em voz alta, nós criamos uma atmosfera de oração. Quando nós fazemos uma oração em silêncio, por exemplo, vamos imaginar um grupo de 10 pessoas de mãos dadas em silêncio. Então vamos agora, em silêncio, orar.
Olha, eu não tenho garantia nenhuma de que você, ao meu lado, em silêncio, está orando. Você pode estar viajando. Porque o silêncio nada diz. Você pode estar viajando, você pode estar dormindo, você pode estar cochilando. E eu posso estar em profunda oração, porque o silêncio proporciona isso. Agora, o silêncio é silêncio, nada diz. Então, nada diz de negativo e também nada diz de positivo. Eu farei do silêncio o que eu desejar. Eu posso fazer do silêncio oração, mas eu posso fazer do silêncio ócio, tédio. Então, o silêncio, quando feito oração, é fecundo, né? Perfeito. Tem um artigo, tá no site do Vaticano, o Silêncio das Catacumbas. Perfeito. Quando você entra lá, e aquilo te invade. Exatamente. Né? Então, é fabuloso. E, sobretudo, para a oração pessoal. Para a oração pessoal, nada melhor do que um bom silêncio. Agora, estou falando de assembleias carismáticas, grupos pentecostais. Quando nós oramos em voz alta, eu constato uma oração. Para a pessoa do meu lado abrir a boca e dizer termos de louvor, tudo bem, pode ser que o coração dela não esteja absolutamente nas palavras que ela diz, mas que um bom empenho da intelectualidade dela precisa estar em atividade para que ela elabore aquelas palavras, isso é um fato. Elaborar palavras de louvor, termos de louvor, orar em voz alta, fazer oração vocal, reivindica uma adesão, um consentimento da intelectualidade. Então, eu tenho, sim, ali uma verificação de que todos estão em oração. Né? E ouvir a sua voz, você ouvir a minha, e nós ouvirmos as dos demais, aquilo vai gerando uma atmosfera de oração, aquilo vai gera o que eu chamaria de uma irrupção vocal. Então, na medida em que eu verifico por meio da audição, tá percebendo o simbólico aqui? O simbólico. Sim. Por meio da audição, eu verifico a sua oração, eu me sinto amparado para depositar também a minha. Nós estamos falando de uma oração comunitária, na qual nós nos propusemos a orar juntos ao Senhor. Então, a oração de um incita a do outro e vice-versa. Edifica. Então, a oração vocal, ela vai gerando esse espírito. Eu usei o exemplo, por exemplo, né? Eu usei o exemplo da torcida lá de futebol. É um dado antropológico. Nós nos sugerimos uns aos outros. Isso não é bom nem mal em si mesmo, porque isso é próprio do comportamento social. Eu estou falando de outro antropológico, que na verdade é um imperativo sociológico. Veja as grandes massas, veja uma greve, veja uma manifestação de massa. O comportamento de um grupo começa a gerar o comportamento de outro, e aquilo se torna massivo, ou seja, você se espelha num comportamento que, a princípio, você considera como legítimo. E aquilo toma uma massa. No momento de oração é a mesma coisa. À medida em que o volume da voz vai aumentando, eu vou me sentindo cada vez mais amparado, eu vou tendo a nítida sensação de que todos estão de comum acordo, em comum oração, e aquilo me vai tomando de uma tal forma que eu também vou dando adesão. E aí acontece no âmbito da oração vocal aquilo que acontece no âmbito do ethos social, né? A sociedade influi em mim, mas eu também influo na sociedade. Exato. Então nós começamos a orar em voz alta, a voz alta dos irmãos me permitem aumentar a minha voz, mas a minha voz, à medida em que ela aumenta, faz com que todos os demais também se sintam endossados a aumentar a deles. E isso vai aumentando cada vez mais. Isso vai causando em nós, enquanto nós oramos, uma sensação de alegria, uma sensação de louvor, uma sensação de ação de graças. Na alma, veja, na alma, no intelecto. Agora, uma vez que nós já superamos aqui o dado do dualismo, tá? Uma vez que agora você, com o uso do bom senso, da racionalidade, já compreendeu que a alma não deixa o corpo para ir orar.
e vice-versa. Na medida em que a minha alma vai irrompendo de alegria, eu lhe pergunto, é possível que sempre minha alma tomada de alegria, de euforia, deixe de refletir essa euforia na corporeidade? A corporeidade não vai ficar de fora. A corporeidade vai expressar essa euforia por meio da voz. Ela vai expressar essa euforia por meio da corporeidade. Daí que muitos começam a expressar um embalo corporal, né, de balançar, de pular, de bater palmas, de bater o pé no chão. Aí eu lhe pergunto, alguém de fora que não está tomado pelo elan, pelo espírito dessa oração vocal comunitária, verá isso esteticamente com bons olhos? Não verá, porque ela não está inserida naquilo. É como Eli olhando para Ana no templo. É como os de Jerusalém olhando para os apóstolos no cenáculo. É como Micol assistindo Davi dançando na arca. A experiência é própria de quem está no contexto. Hoje nós temos um problema pastoral com isso. Tá? Nós temos um problema pastoral no sentido de que nós estamos num período de mídias sociais. Fluidez comunicacional. Fluidez de comunicação. E acaba que se tornou muito fácil, em momentos como esse, existir espectadores que não estão ali participando do momento, estão assistindo e, como espectadores, captam essas imagens. Sim. É comum você estar nos assistindo, com certeza você já viu, ali até já tenha participado de posts no Facebook ou em outras mídias sociais para remedar ou fazer chacota com pentecostais que rodam, que falam línguas, o jeito que falam línguas, o modo como ora, como bate palma, como rodopiam, como vira piada. Vou dar o exemplo aqui de um vídeo que viralizou uns anos atrás, que o pessoal chamou de o pastor do peão do baú, né? O pastor rodopiava assim, e colocaram de fundo a música do peão do baú. E o pastor até eu ri. Gente, é óbvio que quem está de fora vai olhar esteticamente para aquilo, e aquilo é ridículo mesmo, mas porque não foi feito para ser expectado, entendeu? Aquilo não são experiências que foram feitas para ser captadas e divulgadas, aquilo foi feito para ser vivida num contexto muito específico. Fora daquele contexto, vai implicar em ridicularidade. Sim. Por quê? Porque é um sair de si. Já falamos sobre a ridicularidade do sair de si. No âmbito existencial, quem não se converte, os que não se convertem, também acham ridícula a conversão. Exato. Os que não têm compromisso cristão com a caridade social também vão achar ridícula. Os que não perdoam como os cristãos perdoam também vão achar aquela atitude ridícula. Isso é assim nas devidas esferas. Vai ser assim na esfera psicológica também. Então, você, por exemplo, que provavelmente não rodopie, não pule, não bata palma, será que você nunca foi objeto de chacota de alguém que riu da sua escolha cristã, que debochou da sua escolha cristã? Pois bem, provavelmente, se você tem problemas com sair de si no âmbito psicológico, você está fazendo com aqueles que saem de si no âmbito psicológico, mesmo que fazem com você no âmbito existencial, no âmbito comunitário ou no âmbito social. É preciso tomar cuidado para não aplicar nos outros o veneno com o qual eu também sou atacado. Com certeza. Isso é fundamental. Com certeza. Padre, então, assim, nós chegamos aqui no ápice da questão, né? Dentro da renovação carismática, eu tenho 21 anos de renovação. Uhum. Tive a oportunidade, padre, de conhecer a renovação em outros países. Aqui na América Latina, tive a oportunidade de ver no Uruguai, na Argentina, no Chile, na Colômbia, em Honduras, no México, nos Estados Unidos. Conheci a renovação na Europa. Eu me recordo de um ECLA que nós fizemos em Honduras. Eu me recordo que uma das coordenadoras da Secretaria de Jovens, que a gente chama de região bolivariana, o nome dela é Edilmar Duque. Nunca esqueço. Minha amiga até hoje. Ela amava dançar.
E eu me recordo que numa vigília de oração que nós fizemos, Deus nos tomou de tal modo, a unção era tanto que ela começou a dançar. Porque ela quis dançar. E a chorar. E aquela libertação, aquela bênção, aquilo que ela estava recebendo, nos edificou e, sobretudo, edificou ela. Né? Então, são várias memórias. Um dos grandes pregadores da renovação carismática no Brasil foi um jesuíta que veio a falecer, estava no Rio Grande do Sul. Puxa vida, me deu um branco, esqueci o nome dele agora. Fala aí, Padre Schuster. O Padre Schuster ficou conhecido no Brasil inteiro porque um dos ápices dos retiros que ele pregava era o chamado baile no Espírito. Quem nunca ouviu falar? Muitos. Então, que era justamente você dar vazão ao movimento corpóreo, e isso ajuda, você vai predispor a tua natureza para a ação da graça. Outra máxima de Santo Tomás de Aquino, né? Que a graça pressupõe a natureza, né? Então, são predisposições, né? A pergunta que eu também faço, sabe, eu falo assim, é ilícito ao experimentar algo que te maravilhe, você manifestar essa alegria, esse gozo por meio do grito, por meio da alegria, por meio da dança? Se eu sei, né, a menina é bailarina, né? E aquilo, ela quer dar a Deus aquilo que ela sabe e que é dela. Ela não pode expressar isso na dança. Posso afirmar com convicção que não é ilícito, porque o que é lícito ou não na nossa igreja é determinado pelo Código de Direito, né? E pelo Catecismo da Igreja, pelos documentos, e até onde eu sei, nós não temos nenhum pronunciamento formal sobre essas coisas, porque a igreja, como mãe, é muito prudente em se posicionar diante de fenômenos espirituais, fenômenos místicos. Então, a igreja é muito prudente. O debate está no nível teológico, né? Está no nível da discussão, da conjectura. Agora, se falou tanto, durante tantas décadas, na própria América Latina, em espiritualidade encarnada. E você negar a corporeidade de um ato de oração, de um gesto de oração, eu acho que isso é desencarnar, inclusive é racionalizar a oração. Se eu digo que a oração, ela deve ser apenas aqui, na mente, né? E que em nada de corpóreo ela deve se traduzir, eu estou transformando o espiritual no racional, limitando ao racional. Eu estou reduzindo, estou racionalizando a experiência da oração. No próprio meio carismático, existem dissensões, né? Existem muitas dissensões, pessoas que não gostam, que acham que certos tipos de oração são exageradas, que... Mesmo na renovação se usa a desculpa que os de fora, os que não são carismáticos nem pentecostais, usam para se referir aos pentecostais de modo geral. Deus não é surdo, não precisa gritar, etc. Tá. Não precisa gritar, assim como, por exemplo, não precisa tomar suco, não precisa comer salada, não precisa andar de carro, pode andar a pé. O que eu estou querendo dizer? A vida não é feita só do essencial. A vida também é feita do acidental. Para você sobreviver, basta ter água e pão. Você vai passar a sua vida comendo só água e pão? Tem frutas, tem alimentos, Deus nos dá inteligência para confeccionar uma série de coisas. Então, o critério é a mera necessidade. E outra, a oração, ela é um dom de Deus para nós. Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa que a gente grite. Eu vou mais adiante, filho. Deus não precisa que a gente sequer ore. Ele não precisa da oração. Nós precisamos dela. O Salmo 138 diz que antes que os pensamentos cheguem à nossa mente, ele já os conhece. E, no entanto, nós devemos orar. Ele nos manda orar. Por quê? Porque a oração é uma necessidade nossa, é uma necessidade minha. Eu tenho necessidade dela para me expressar diante de Deus.
num nível de intimidade tal que eu vou me expressar da forma como eu desejo me comunicar a ele. Então, quando as pessoas dizem assim, por que vocês gritam? Deus não precisa do grito. Não, mas eu não grito porque Deus precisa que eu grite para que ele me escute. Porque eu tenho necessidade de gritar. Porque eu quero pôr para fora. Porque eu quero... veja, vão dizer, a pessoa está gritando, isso aí não é o Espírito Santo. E não é mesmo. Existe o Espírito de Deus, e eu também tenho um espírito, o meu espírito, com E minúsculo. O Espírito de Deus não tem necessidade do meu grito, mas o meu espírito tem. Eu tenho aflições, eu tenho angústias, eu tenho descontentamentos, eu tenho necessidades, e eu tenho necessidade de pôr isso para fora. Tenho alegrias. Alegrias, então, catarsis. A palavra catarsis vem de purificar. Catar, em grego, é daí que vem a heresia dos cátaros, ou vem o nome Catarina, né? Catarina é a pura, a que é purificada. Cátar é de purificar. Eu purifico. Olha, imperativo antropológico. Me diga, você que me assiste, que me acompanha, se você, alguma vez na vida, por exemplo, num alto nível de tristeza, luto, chorou e você usou a expressão, pus pra fora. Ou então, você no ápice de raiva, foi lá para não bater em alguém, sei lá, pegou uma enxada, tacou na terra, ou socou um saco de pancada, você pôs pra fora. O nome disso é catarsis. Tá? Só que fora do âmbito religioso. Eu tenho necessidade de pôr para fora. Então, eu não posso pôr para fora na oração? A oração não é o lugar da intimidade? Quando você tem necessidade de pôr certas coisas para fora, você não procura qualquer pessoa, você procurará pessoas que tenham com você um alto nível, um alto grau de intimidade, um amigo, um familiar muito próximo. Na frente dele, você chora tudo que quer chorar. Para ele, você diz as palavras, você usa o palavreado que quer usar, porque você está numa relação de intimidade. Ora, numa assembleia carismática que se pretende afirmar como uma assembleia de total liberdade no Espírito, ou seja, nós, porque estamos no Espírito de Deus, somos livres, porque temos intimidade com Ele, e para expressar o nosso Espírito. Então, eu me acabo de chorar e me jogo no chão ajoelhado ou prostrado, não porque o Espírito me obriga àquilo. Eu não estou em transe. Não é transe. Mas porque eu estou fora de mim. Eu quero sair de mim. Tá? Não foi ele que me tirou de mim. Ele não me roubou de mim. Né? Pelo contrário, ele me devolveu tanto a mim que agora eu sou tão eu que eu quero sair de mim, porque ele saiu dele para mim. E eu quero sair de mim para ele. Então eu me jogo no chão, eu pulo, eu extravaso, porque eu sou livre para isso. Eu sou livre para isso. E quem não me desculpe, mas é preferível que não esteja ali no nosso meio, porque realmente ela não vai ver com bons olhos. Tá? Esteticamente é aversivo. Mas, padre, para a gente já ir concluindo, esse tempo, hoje, é inevitável que a exposição aconteça. Uhum. E ela tem um fator positivo também, porque ela vai gerar esse tipo de questionamento, mas também vai permitir que a gente possa dar as razões da nossa fé, que a gente possa, né? Eu vou citar explicitamente, o serviço que a comunidade católica Colo de Deus tem feito com as gravações do Adoração na Nossa Casa é assim. E vou mesmo citar, que eu não tenho nada para responder, e vou colocar a situação também para o padre, né? Eu agradeço a comunidade pelo serviço que eles prestaram, de verdade. É um tempo difícil, a exposição, como o padre colocou, gera essas tensões, porque quem não está no contexto não vai compreender, mas ela vai nos permitir também dar essas explicações, e saiba que sempre que isso acontecer, vai ter muita gente criticando,
né? Vai ter muito Eli, vai ter, né, muito Amicol, muito povo de Jerusalém. Muito povo de Jerusalém, é isso mesmo, né? Mas também isso nos dá a oportunidade de mostrar, eu, né, que estou inserido no contexto, que vivo, que tenho a graça de vir aqui fazer labaredas, né? Que tenho a graça de subir ao monte, que tenho a graça de rezar, assim, eu olho aquilo e aquela juventude fazendo aquilo me emociona. Me emociona. Assim, querem Deus. Né? Que vai dizer que aquilo é real? O fruto da vida. Exato. A inserção na comunidade, a entrega. É isso que vai dizer. Então, o conselho de Gamaliel vai seguir em voga. Exatamente. Agora, a legitimidade do fenômeno é absoluta. Né? Agora, os frutos do fenômeno, aí é o testemunho de vida, né, que vai testificar. Eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse assunto. Conselho que eu dou para aqueles que são adeptos, né? Adeptos, que se sentem inseridos nesse contexto de extravasar na sua oração, enfim. É sempre ter o critério da caridade. A gente quer que os que não gostam tenham caridade conosco, mas a gente também tem que ter caridade com aqueles que não gostam. De certa maneira, todos nós, em algum momento, também fomos assim. Nós também reprovamos, em algum momento da nossa caminhada carismática, aqueles que gritavam demais, enfim. Mas, com o tempo, nós fomos amadurecendo, né? Vamos ser indulgentes, vamos orar, e o apelo que eu faço aos grupos carismáticos é que não abafem o espírito dos irmãos. Né? Não estou afirmando que nenhum grupo carismático esteja abafando o espírito de Deus. Mas não abafe também o espírito dos irmãos, que querem se expressar, que querem orar, que se deixe livre. Claro que tudo com ordem, com prudência. Os que fazem certas vigílias, certas orações, evitem de proporcionar conteúdo midiático inadequado. Tem certas transmissões que são louváveis, né, como a adoração da Colo de Deus. Nós temos os meninos do Rio de Deus aqui da nossa diocese também, que fazem aquela adoração espontânea, enfim. A expressão de adoração, ela move e comove. Mas, por exemplo, certas vigílias, onde o pessoal já extravasa um pouco mais, aquilo é nosso, vamos guardar para nós. Quem ver de fora não vai entender. Faça a experiência um dia, só a título mesmo de verificação. Não deixe que caia em mídia. Deixa uma câmera no canto e filme você orando. Você vai se achar ridículo. Você vai se achar aversivo. Se você ver o seu rosto, a sua cara, as suas expressões, seu modo de orar, de fora, você vai se achar ridículo. Imagine quem não tem a têmpera, quem não está naquela atmosfera, vai achar também. Então, vamos ser prudentes. Repito, o problema em relação a esse assunto é mais pastoral do que teológico, porque nós gastamos um bom tempo aqui demonstrando a possibilidade da licitude do fenômeno. O problema é mais pastoral, e no critério pastoral nós temos de usar da caridade e da paciência. Perfeito. Ninguém é mais do Espírito ou menos do Espírito por causa desses fenômenos. A gente é mais do Espírito, enquanto nos assemelhamos mais a Cristo. Essa é a obra do Espírito, fazer com que a gente chegue à estatura, né, à maturidade de Cristo. Mas dá uma bênção para o povo que estava nos acompanhando, que vai acompanhar. Né? Então, Senhor, eu peço pelas mãos de Maria Santíssima, nossa mãe, que derramei sobre nós a vossa bênção e que sempre mais o teu Espírito nos mova a sair de nós para a conversão, sair de nós para o perdão, para o amor ao próximo, para o compromisso na sociedade que tanto necessita do nosso testemunho, sair de nós, Senhor, na oração para estarmos em Ti, e que estando em Ti, sejamos sempre mais testemunhas do Teu Evangelho. Que vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Abençoe. Até mais.